Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou fazer um relato de parto do nascimento do Vitor. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Vitor nasceu no dia 3/11 e já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro tudo sobre o nascimento dele. É um vídeo bem completo. Vou deixar o link para vocês na descrição. Mas nesse vídeo de hoje eu vou fazer um relato bem detalhado de como foi a minha entrada em trabalho de parto, como que foi até o nascimento do Vitor, até a saída da maternidade. Bom, pessoal, começando então aí do dia que eu tive o rompimento da bolsa. Como que foi? No dia 2 de novembro, que foi o feriado, do dia 2 pro dia 3, na verdade, né? Porque foi bem na madrugada. Quando eu fui deitar, eu deitei já bem tarde, deitei por volta de 1h30 da manhã. E aí eu tava começando a pegar no sono e aí eu senti um líquido escorrendo. E aí eu fui no banheiro dar uma olhada e eu percebi que era o rompimento da bolsa. Então, quando isso aconteceu, já era 2h30 da manhã. Eu fiquei com um pouco de receio de não conseguir distinguir esse líquido. Por quê? Na gestação da Alice, eu não tive esse rompimento da bolsa em casa antes de ter as contrações. Foi diferente. Primeiro eu tive as contrações, já fui para o hospital e a bolsa rompeu lá. Então eu fiquei com um pouco de medo dessa ordem inversa aí acontecer e eu ficar meio confusa, né? De saber distinguir, porque eu tenho bastante corrimento e aí às vezes a gente fica com medo, mas não dá pra confundir porque a gente percebe que é um líquido diferente e ele vai saindo assim constantemente, não é aquele líquido que sai só um pouquinho, você vê que vai saindo bastante quantidade. Mas assim, ele vinha, aí parava, depois vinha de novo. Quando eu percebi, eu já peguei uma calcinha, aquela calcinha descartável. Vou deixar o link para vocês na descrição. Eu cheguei a falar sobre essa calcinha em outros vídeos aqui no canal, que foi uma calcinha bem recomendada na internet pelas mamães, que ela segura bastante o fluxo, então não vai ter nenhum perigo aí, você não precisa ficar colocando absorvente. Então eu já coloquei essa calcinha, já fiquei preparada, já liguei para minha médica explicando e perguntando se realmente era um rompimento da bolsa, se eu deveria ir para o hospital. Ela falou que sim, com certeza era um rompimento da bolsa e para eu já ir para maternidade já. Daí eu já chamei o Richard e a gente já se arrumou. A mala da gente já estava pronta há bastante tempo. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como que foi, como que a gente arrumou a mala, tanto a do Vitor quanto a mala da mamãe. Homem a gente nem mostra, porque homem é muito tranquilo para fazer mala, né? Eles não têm muito problema quanto a isso. Mas eu já tinha deixado tudo preparado, só que eu sabia que tinha algumas coisas que eu precisava colocar ali na última hora, sabe? Aquelas coisinhas que a gente usa no dia a dia. Aquele batom que você usa no dia a dia, aquela escova. No fim, a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Eu lembro que eu esqueci na época da Alice e do Vitor também esqueci. No da Alice, eu lembro que eu tinha esquecido o protetor solar. Dessa vez, eu lembro que eu levei o protetor solar. Mas em compensação, eu já tinha deixado toda a maquiagem separada, mas um dia antes eu fui sair e eu quis usar um rímel e o lápis. E eu esqueci de colocar na necessaire. Então eu fui sem o rímel e o lápis. Mas assim, uma coisa bem assim, nada demais, né? Não é algo importante. Então, mas o que era importante realmente estava tudo na mala. A gente tinha deixado pronto justamente por causa disso, porque na hora que a gente tem que ir pro hospital, a gente fica meio, né, apreensiva, a gente fica com medo de esquecer alguma coisa. Enfim, voltando, né, vamos focar aí. Aí nesse momento a gente terminou, né, finalizou as malas, a gente se trocou. E a gente tava ficando na casa de uma tia do Richard, porque a gente ficou em São Paulo, que era onde a gente ia ganhar o Vitor. Aí a gente avisou ela, porque ela tava dormindo, a gente avisou que a gente tava indo pra maternidade. E aí nós fomos, a gente chegou lá rapidinho, porque esse horário não tem trânsito. E aí eu lembro que 3h30 da manhã foi o horário que a gente já foi atendido na recepção. E aí eles me encaminharam para fazer o cardiotoco, que é o primeiro exame que eles pedem para fazer quando a gente vai assim para ver como que tá o bebê, é sempre o cardiotoco, porque eles avaliam como que tá o batimento, né? O batimento do bebê. O batimento tava tudo certinho.
E aí a enfermeira também viu como que tava a dilatação. Eu tava só com um dedo de dilatação, tava bem no iniciozinho e eu não estava sentindo nenhuma dor. Então, assim, a médica explicou que na verdade eu não estava em trabalho de parto, porque eu não estava sentindo dor, não tinha contração. Você só entra em trabalho de parto efetivamente quando você tem contração. Então, como só tinha rompido a bolsa, eles colocam você em um quarto, que é um quarto para você aguardar, onde você vai fazer sua refeição, você vai descansar. Porque assim, nesse primeiro momento, qual que é a recomendação médica? É você guardar energia pro trabalho de parto. Porque como você ainda não tá com dilatação, não tá com contração nem nada, então ainda vai demorar. Então eles falam, olha, descansa, tenta dormir, porque depois você vai precisar ter energia, né? Então o trabalho de parto é muito cansativo. Então eu lembro que eu fui para esse quarto, fiquei deitada, depois eles me trouxeram uma refeição, eu lembro que era por volta de 6 horas da manhã, eles trouxeram um café da manhã, e aí tinha de tudo, tinha pãozinho, tinha suco, veio para acompanhante também, e veio um açaí, e eu amo açaí, então eu já peguei logo o açaí, eu vou pegar logo um açaí para me dar bastante energia. Então, depois disso eu fiquei lá tentando dormir, tentando descansar, mas eu falo pra vocês, a ansiedade é muita, você não consegue. No caso, eu não consigo, né? Eu sei que tem muita gente que consegue dormir, mas eu não consegui. E até você se arrepende disso depois, porque você fala, caramba, né? Não tô com dor, posso dormir e não consigo. Porque mais pra frente a gente sabe que vai ter dor e é aí que não vai conseguir mesmo, né? Mas enfim, realmente não consegui, mas pelo menos eu fiquei deitada, fiquei conversando com o Richard, fiquei no celular, aguardando. Aí, nesse meio tempo, eu fui conversando com a minha médica pelo celular, porque a médica ela só iria para lá quando eu já tivesse realmente já em trabalho de parto, né? Então a gente vai conversando e a equipe da maternidade mesmo, né, da Promatre, eles vão fazendo conforme o médico vai determinando. Então a minha médica já tinha conversado lá, né? Eles ligam para informar. E aí a médica tinha dado a recomendação deles colocarem ocitocina para indução. Então como que funciona a indução por ocitocina? Eles colocam no soro a ocitocina, eles vão colocando gradualmente. E aí você vai aguardar ter as contrações. E eu lembro que 10h30 da manhã foi quando eu comecei a ter as contrações, ou seja, quase 2 horas depois que começou a vir a dor. E aí eu baixei um aplicativo no celular, da mesma forma como eu fiz no parto da Alice, né? Eu também tinha feito, também fiquei medindo o tempo das contrações por um aplicativo para saber se realmente eu já estava em trabalho de parto. E aí realmente eu já estava, porque as contrações elas já estavam com intervalo de 5 minutos, entre cada contração, um intervalo de 5 minutos, elas estavam durando ali um tempo razoável. Eu mandei para a médica, né, um print de como que estavam as contrações, e ela falou, sim, você já está em trabalho de parto, mas está bem no começo ainda, fica calma porque demora. E aí eu perguntei, mas doutora, com quanto tempo que demora, né, assim, só para ter uma ideia. Ela falou assim, olha, Gi, o trabalho de parto, assim, quando você induz, ele pode demorar até 48 horas, mas a gente não vai esperar tudo isso, porque já rompeu a bolsa, não é bom ficar esperando tudo isso. Você já tá com 39 semanas mais 6 dias, né? São quase 40 semanas. Então, acho mais seguro não esperar tudo isso. E aí eu concordei que eu também não queria esperar, porque é muito cansativo, né? A minha ideia era ter um parto normal, mas assim, eu não queria forçar muito, sabe? Eu queria fazer algo ali razoável, né? Mas fiquei aguardando. E aí essas dores foram se intensificando, sabe? Eu já fui ficando meio com medo. E eu falei, então, doutora, mandando mensagem pra ela, então, doutora, quando que a gente vai ver de novo, né? Quando que a gente vai medir de novo pra ver se já aumentou? Ela, não, a gente tem que esperar mais um pouco, tem que ter paciência e tal. Daí eu avisei a enfermeira que eu já tava com as contrações e aí eles esperaram um pouco, acho que 1 hora mais ou menos, aí quase no horário do almoço, assim, acho que era perto de meio-dia, a enfermeira veio e fez um novo exame de toque, tava com um dedo ainda, ou seja, de 2h30, que foi o horário que eu internei, até quase meio-dia não tinha mudado nada, tava a mesma coisa. Eu fiquei um pouco preocupada, né, porque eu já tava com tudo aquilo de dor e sem dilatação nenhuma. Sendo para vocês terem uma ideia,
No parto da Alice, eu já cheguei com 3 de dilatação e em questão de menos de 2 horas eu já estava com mais 3, ou seja, 6 de dilatação e eu já pude pedir analgesia. Então foi um processo bem rápido. Quando você faz indução, é muito mais demorado, sabe? Então é um processo que você tem que ter muito mais paciência. E tem que pensar que tem que ter paciência e você tá sentindo dor, então é difícil. Então quando eu vi que eu tava com um dedo de dilatação e com bastante dor, eu fiquei bastante preocupada, pensando, né? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir chegar até o final? Mas eu pensei, bom, vamos ver até onde eu aguento. E aí segui. Conversei com a médica, eu falei que eu tava com dor de cabeça, aí colocaram medicação também no soro, né, pra passar essa dor de cabeça, depois melhorou um pouquinho. Eu almocei normalmente, eu até perguntei, né, pode almoçar? Ela falou, olha, pode almoçar, porque até então, se é um parto normal, você pode comer normalmente. Se fosse uma cesárea já agendada, ele já pede pra você fazer jejum. E aí, nesse tempo, eu fiquei mexendo no celular, conversando com o Richard, e dormi nem pensar, gente. Se eu não conseguir dormir na hora que eu cheguei, que eu não tava sentindo dor, piorou quando começou as dores, né? Sem chances de dormir e você ficar muito ansiosa. Mas o que eu comecei a perceber, que as dores estavam se intensificando e eu já não estava sentindo vontade nem de mexer no celular mais, porque já começa a ficar aquela dor chata. E cada vez que a dor vem, você para, fecha o olho, respira e parece que não consegue fazer outra coisa. E aí, à medida que aquilo vai se intensificando, vai ficando uma contração mais próxima da outra, você vê que você já não consegue fazer mais nada. Aí eu já fui começando a entrar em desespero. Mandei mensagem para a médica, né? Falei, nossa, doutora, será que já pode fazer outro exame de toque? Ela, espera mais um pouco, vamos esperar até as 3 horas. Daí, quando foi 3 horas, a enfermeira foi no quarto, fez um novo exame de toque. Eu super esperançosa de ter aumentado a dilatação e ela fala para mim que tá a mesma coisa, um dedo de dilatação. Nossa, nessa hora eu falei, não, sem chance, eu não vou aguentar ter um parto normal, porque eu tô aqui desde 2h30, são 3 horas, ou seja, já passou mais de 12 horas e não mudou nada, eu não vou aguentar. Daí ela falou assim, olha, o seu colo do útero agora, ele tá mais fino, ele não tá aquele colo grosso. Aí eu falei, tá, e o que isso quer dizer? Ela falou, quer dizer que o colo do útero já está preparado já tá mais fino, então agora vai ficar mais fácil, agora provavelmente vai dilatar mais. Daí eu falei, olha, mas um dedo de dilatação até chegar em 10, sinceramente, já desisti já. Nossa, mas você já vai desistir? Eu falei, já. Não vou aguentar, tá doendo muito. Mandei mensagem pra minha médica falou, calma, tenta tomar um banho, né, um banho de água quente, que isso daí ajuda, dá uma relaxada, você talvez vai sentir que a dor dá uma amenizada, né. Então ela falou, pensa bem, vê se realmente é isso que você quer, você queria muito ter um parto normal, e daqui a pouco a gente conversa de novo, eu vou aí pra maternidade e a gente vê. Aí eu peguei e fui pro banho, realmente, na hora que você tá embaixo do chuveiro, que cai água quente, dá uma relaxada. Eu fiquei lá um tempinho, claro, as dores ainda vinham, né, quando vinha doía bastante, mas dá uma amenizada. Só que quando você sai do banho, volta normal, mesma coisa, nada muda. Então eu falei, bom, eu não vou ficar aqui o dia inteiro no chuveiro. E, sinceramente, eu já tava, na minha cabeça, eu já tava bem assim, decidido de que ia ser cesárea mesmo, de que eu ia desistir. Fiquei pensando, né, nossa, eu tive, né, todo esse trabalho, porque assim, só pra contextualizar vocês, né, eu tô morando no interior, em Indaiatuba, e se eu quisesse ter agendado uma cesárea, seria muito mais fácil, porque aí a gente iria com uma data marcada, direto para o hospital, tudo planejado, tudo certinho. E eu não quis, eu quis tentar um parto normal. Então, por conta disso, a gente teve que ir com 38 semanas. 38 semanas não é que a gente teve que ir, foi uma data que eu imaginei assim razoável para não acontecer de eu entrar em trabalho de parto e estar aqui e ter que pegar a estrada, que aí eu acho que é meio arriscado. Então a gente foi com 38 semanas, que eu achei que era uma quantidade de tempo aí segura, né? Um pouco antes de 40 semanas e tal. Então a gente ficou na casa da tia do Richard, né? Pra gente poder ficar lá 2 semanas até entrar em trabalho de parto. A gente foi com a Alice ficou fora da escolinha todo esse tempo.
Enfim, foi toda uma logística e todo um trabalho diferente para poder fazer um parto normal. E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, fui para o hospital e vi que eu ia desistir, você fica assim, né? Nossa, meio decepcionado, né? Mas a dor é tão forte na hora e você fica pensando, bom, isso não é o mais importante, né? O mais importante é o bebê nascer bem, você ficar bem. Então eu tentei não me apegar muito a isso, sabe? Tentei pensar que eu tinha feito o melhor possível, sabe? Que eu aguentei o máximo que eu consegui. Que querendo ou não, por mais que não fosse, né? Por mais que não fosse um parto normal, que eu não tivesse o expulsivo, eu entrei em trabalho de parto, querendo ou não, a bolsa rompeu, era o momento que ele queria vir, não foi assim, algo agendado, né? Nada contra também, tá, gente? Mas é que era uma vontade que eu tinha, saber que o bebê estava vindo no momento que ele realmente queria vir, que ele estivesse preparado para vir, que foi o mesmo caso do parto da Alice, que no fim virou cesárea também, mas eu queria saber que veio no momento certo, sabe? Que eu não antecipei muito, enfim. Mas já, a decisão já estava bem tomada ali na minha cabeça e eu só ia aguardar a doutora para conversar com ela pessoalmente e para mudar minha opinião, só se quando ela chegasse, ela fosse fazer o exame de toque e tivesse mudado muito, assim, sabe? Nossa, agora já tá com bastante dilatação. Por quê? O que acontece? Se já tivesse com mais dilatação, eu poderia pedir analgesia. Aí para mim era tranquilo, eu aguentaria horas de trabalho de parto. O problema é você aguentar com dor. Porque o que a médica explica, né? Só para vocês entenderem. Quando você induz com ocitocina, já demora mais para você ter as contrações, primeira coisa. Segundo, para você pedir analgesia, quando você pede analgesia, aí demora mais ainda para dilatar. Então, o que é recomendado? Você tá com uma dilatação razoável para pedir analgesia. Não adianta pedir analgesia com um dedo de dilatação, porque aí você vai ficar muito tempo ali, não faz sentido, entendeu? Então ela falou, ó, Gi, um dedo não tem como você pedir analgesia, você tem que esperar. E aí eu não tava ali disposta mais a esperar, eu percebi que eu não ia aguentar, sabe? Então foi realmente o que aconteceu. A médica chegou no hospital 4:30 da tarde, daí a gente conversou, eu expliquei tudo pra ela, né, que eu tava sentindo muita dor. E ela falou que o que eu quisesse fazer, a gente ia fazer, se eu quisesse tentar mais um pouco, né, porque ela sabia que eu realmente queria o parto normal, mas eu falei que eu não tava aguentando e que eu preferia realmente um parto cesárea naquele momento. Então ela foi conversar para pedir uma sala. Naquele dia, gente, para minha sorte, o hospital tava cheio. Então, assim, até comentaram que no dia anterior tava super tranquilo, que foi o feriado, mas naquele dia parece que todo mundo resolveu ter filho aquele dia. Tava lotado, não tinha sala disponível. Eles chegaram a falar de imediato para a médica que ela ia ter que esperar até 9 da noite para fazer a minha cesárea. Nessa hora, gente, eu entrei em pânico. Eu falei, como assim? Eu tô mudando de ideia, né? Desistindo de um parto normal para ter uma cesárea, para poder não passar dor, e eu desistindo agora, 4 e pouco da tarde, eu vou ter que esperar até 9. Nossa, eu fiquei assim, desesperada. Aí fiquei lá aguardando e aí depois a médica falou que conseguiu uma sala, graças a Deus. Então, gente, do momento então que a médica conseguiu a sala, eu internei 5:30 e aí nesse momento que eu internei para fazer a cesárea, o Richard vai para uma outra sala, então ele vai colocar aquela roupa, o propé, a touquinha, e aí eles vão fazer toda a esterilização, me preparar para poder fazer o parto, né? Para poder tomar anestesia também. Depois o Richard foi para essa sala, né? Aí ele ficou gravando todo o parto. Inclusive, tem um outro vídeo aqui, depois vocês conseguem ver. Lá a gente colocou o máximo possível. Claro que a gente não coloca tudo, porque a gente não vai mostrar detalhes ali com sangue, algo cortando, né? Coisas que não é legal de ver, mas a gente colocou o máximo possível do que dá para vocês verem. Depois deem uma olhadinha aí, que é bem legal. Então, a anestesia foi super tranquila. Era algo que eu tinha medo já desde lá da gravidez da Alice. Eu tinha bastante medo dessa anestesia, porque é nas costas. O pessoal fala que é uma agulha grande e que dói. Mas assim, na época da Alice não senti nada, eu tava com muita dor. E no parto do Vitor, mesma coisa, eu não senti nada, gente. Eu até perguntei, já entrou agulha?
A médica falou, já. Eu falei, nossa, nem senti. Você fica nervosa, você fica ansiosa, e aí você tá com dor. Então, a última coisa que você sente é a agulha entrando. Então, foi bem tranquilo mesmo. Então, depois que você tomou anestesia, que eles já esterilizaram, deixaram tudo certinho, que eles colocam aquele plástico, o processo ali é todo muito rápido, gente. Então, dali pro neném nascer é muito rápido. O que demora mais um pouquinho é depois que o bebê já nasceu, tá? Então, que hora que o Vitor nasceu? O Vitor nasceu às 18h16, ele nasceu com 48 centímetros e meio e 3,175 kg. Ele nasceu um bebê aí um pouquinho maior que a Alice tinha nascido bem pequenininha. Ele nasceu super bem, nasceu super saudável, já nasceu com a nota, aquela nota Apgar, que eles falam, que é uma nota que dá quando o bebê nasce, nota 9. E aí, depois de um tempinho, foi pro 10. Eu lembro que a nota da Alice, quando ela nasceu, foi uma nota um pouquinho mais baixa, porque ela teve uma dificuldade de respirar. Ela chegou a ficar no oxigênio. O Vitor não. O Vitor foi muito mais tranquilo, porque ele chorou normal quando ele nasceu. A Alice não tinha chorado, então ele chorou. Já veio direto aqui, colocaram ele aqui no meu peito. Fiquei com ele todo o tempo, enquanto eles foram costurando, né, fechando. Essa é a parte mais demorada, tá? E aí, nesse tempo, você fica meio assim, meio sonolenta, não lembra muito das coisas, porque por conta do efeito, né, da anestesia. Mas ele ficou o tempo todo aqui no meu peito, eu fiquei lá com ele, é bem gostoso. Aí depois que passa essa parte aí, que eles pesam o bebê e fecha, faz tudo certinho, eles mandam você para uma outra sala, que é uma sala onde você vai aguardar passar o efeito da anestesia. Então eles só tiram você dessa sala quando eles falam, e aí, tá sentindo mexer o pé, a perna? E você falar que sim, aí sim você tá apto a sair dessa sala e ir pro quarto, onde você vai ficar com o acompanhante e o bebê. Mas um pouco antes de sair dessa sala, eles já colocam o bebê junto com a mãe, né? E aí já falo, ó, se quiser pode amamentar. Eu já coloquei ele, já amamentei. No começo não tem leite, né? O colostro, mas não deixa de ser um alimento ali pro bebê. E ele já pegou de primeira já o peito, sabe? Ele tinha uma pega muito boa, o Vitor. Daí, depois desse tempo que ele fica lá comigo nessa sala, que eles falam, agora você vai pro quarto. Aí eles falam, agora a gente vai trocar o bebê. Então eles colocaram a roupinha, né, que foi a roupinha que eu separei. Eu já tinha separado os saquinhos, né, com primeira troca, segunda troca. Então eles já pegaram o saquinho da primeira troca, já colocam arrumadinho. E aí você já vai pro quarto já com o bebê todo arrumadinho. Daí, chegando no quarto, eu vi que já era bem tarde, já era acho que quase 10 da noite. Então, olha só, eu internei 5h30 para cesárea e já tinha passado aí mais de 4 horas já, que foi a hora que eu cheguei no quarto, aí já tava já o Richard me aguardando já junto com a família, né? Com a minha sogra, com a minha filha, meu sogro, meu cunhado, todo mundo esperando já para ver o Vitor. Então foi assim bem tranquilo, né? Essa saída aí da recuperação da cesárea, saída para o quarto. Nesse primeiro momento a gente só fica deitado, né? Aí a enfermeira passa pra gente que horário que você vai tirar a sonda, que horário que você vai tomar seu primeiro banho, tem tudo certinho, né? As regras. Que horário que você vai receber a sua alimentação, né? Sua refeição. E foi isso, assim, gente. Foi bem tranquilo essa parte da cesárea em si. A parte mais complicada é esse antes aí, né? Essa ansiedade do trabalho de parto, porque é algo que é imprevisível, você não sabe. Mas assim, eu não me arrependo, tá? Dessa escolha que eu fiz. Eu sei que foi algo que foi mais difícil, a logística de ter que ir para São Paulo, de ter que ali se perder aula, né? De ter que ficar na casa de uma outra pessoa, uma casa que não é a nossa. Mas assim, eu sinto que eu fiz o meu máximo, sabe? Então eu gosto dessa sensação de saber que eu fiz o possível. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse agendado a cesárea, que era o cenário aí mais fácil, eu ia ficar sempre pensando, nossa, poderia ter feito, né? Porque eu queria ter o parto normal. No fim, eu acho que eu passei pelas duas experiências, né, da mesma forma. Não cheguei no expulsivo, mas eu passei pela experiência de um trabalho de parto, né?
Foram trabalhos de parto diferentes, né, o da Alice e do Vitor, cada um teve suas dificuldades, e é isso, eu acho que foi importante viver esse momento, tá? Agora eu não, não pretendo viver novamente esse momento, porque a gente só tinha intenção de ter 2 filhos mesmo, a gente sempre quis ter um casal, então deu certinho, agora já temos um menino e uma menina. E é isso, gente. Esse então foi o meu relato de parto. Para vocês aí, mamães que estão em dúvidas de como... Estão em dúvida aí de como que vai ser o parto, se vai ser cesárea, se vai ser normal. Bom, o conselho que eu dou para vocês, mamães que estão na dúvida com relação ao tipo de parto, se vai ser parto normal, parto cesárea, meu conselho é vocês seguirem o coração de vocês, fazer o que vocês acham que vai ser melhor para vocês, para o bebê, o que dá segurança para vocês, né? Claro, sempre conversando com o médico de vocês, porque cada gestação é única, né? Cada uma tem sua particularidade. Então, eu tinha vontade de ter um parto normal, acabei não conseguindo, passei pelo parto normal, mas virou uma cesárea, e isso aconteceu 2 vezes. Então eu acho que realmente não era para ser, mas eu fico muito feliz, porque qual o sentido ali do parto, né? O sentido é o nascimento do bebê, o bebê nascer bem, a mãe ficar bem. Então tudo isso daí aconteceu, então é isso que vale, né? Isso que é o mais importante. O Vitor hoje tá super bem, né? É um bebê que ganhou muito peso, assim, desde que saiu da maternidade, tá mamando super bem. Então, assim, a forma de como vai ser o parto é o que menos importa, sabe? E com relação, hoje o pessoal fala muito, né, esse termo de, parto humanizado. Gente, parto humanizado, eu já até falei em outros vídeos aqui, que vocês podem ver depois, é um vídeo que eu falo sobre parto normal e cesárea. Parto humanizado não precisa ser um parto normal, pode ser uma cesárea. A minha cesárea eu considero que foi uma cesárea humanizada, tá? Então, eles colocaram o bebê junto comigo, deixaram ali, né, aquelas primeiras horas que eles falam, né, depois que nasce. Eles fizeram aquele corte umbilical tardio também, né? No outro vídeo a gente mostra o meu marido que cortou o cordão umbilical, fizeram esse corte tardio. Então, assim, foi uma cesárea muito humanizada, só tenho a agradecer toda a equipe. E a única coisa que eu acho mais complicada do parto cesárea é o pós-parto, que sempre foi o meu receio, foi o pós-parto, né? Porque a gente sabe que um parto normal é mais tranquilo normalmente, né? Bom, não cheguei a ter um parto normal até o fim, mas a gente percebe que é mais tranquilo. Querendo ou não, o corte da cesárea, né, são 7 camadas, a gente sabe que tem que ter um repouso, né, não pode pegar peso, tem que tomar aí uma série de cuidados, né. Então, mas assim, acho que valeu muito a pena, e agora fechou a fábrica, estamos aí com os nossos bebês aí, estamos muito felizes, né, a Alice não deixa de ser um bebê, e agora aí com a chegada do Vitor, eu sei que vamos passar por uma outra fase aí, né? Temos um recém-nascido, uma criança de 2 anos, vai ser uma nova experiência. Sei que vai ser um pouquinho difícil agora, esse começo, e pretendo em outro vídeo mostrar para vocês como que vai ser a rotina com o Vitor, como que vai ser a rotina aí com a Alice junto, como que vai ser o ciúme, as brigas de irmãos e muitas coisas pela frente aí que eu vou viver. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal, assim vocês ficam por dentro, assim que eu postar um novo vídeo. E é isso. Um beijo e até mais.